Vamos compartilhar nessa noite, seguindo a orientação, né, seguindo a proposta do pastor, que ontem ele não quis falar desse momento, né? Esse assunto está tão constante e a gente está desejando prestar atenção em outras coisas também que a gente precisa pensar. Por isso eu gostaria de compartilhar uma palavra de Mateus 6, né, o Sermão do Monte, que aliás aqui, abrindo um parênteses, é uma lição, é um sermão, é algo que nós como cristãos deveríamos estar sempre revendo, né, o Sermão do Monte. Ele tem tudo aquilo que um cristão precisa ter, né, a formação de um caráter, as lições do próprio reino dos céus sobre a pessoa de Jesus Cristo, e ele ali esclarecendo o reino dos céus para nós. Então é algo que nós deveríamos prezar, o Sermão do Monte. E eu gostaria de relembrar agora, né, uma lição do Sermão do Monte que Jesus diz assim, Mateus 6, verso 19, 20 e 21. Jesus Cristo diz assim: não ajuntem riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, junte riqueza no céu, onde as traças e a ferrugem não as destroem, e os ladrões não podem arrombar e roubá-las. Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Bem, quando a gente lê esse texto, a gente começa a pensar realmente na vida que a gente tem levado. Porque, na verdade, irmãos, nós como seres humanos, o ser humano ele tem, na sua proposta de vida, uma validade, né? A gente nasce sabendo que um dia a gente vai morrer. Então, nossa vida é toda pautada em situações de limite. Nós temos limites para os nossos estudos, por exemplo, a gente não estuda o resto da vida, né? Chega uma hora que se esgota o interesse por um assunto, né? Nós somos limitados na nossa capacidade de conhecimento, de entendimento, de empreendimento. Chega uma hora que por mais que a gente empreenda, a gente consegue perceber que nós temos limites, né? Não há como empreender para alcançar o mundo inteiro. Enfim, todos os segmentos que nós temos na vida, eles estabelecem um princípio de limitação. A vida terrena ela é limitada. Nós temos limitações para todos os lados, em todas as faces do nosso viver. Porque nós sabemos que um dia a nossa vida também será consumida pelo tempo. E é interessante a gente pensar nisso. Jesus Cristo vinha nos ensinar essa lição de como gastar o nosso tempo, a nossa vida na Terra, porque, vou abrir aqui meu coração, né, um pequeno testemunho. A eternidade sempre foi um assunto difícil para eu entender. Aliás, eu acho que foi a última coisa na teologia de entendimento meu, foi a eternidade, porque eu ficava pensando assim, como é que existe algo que não tem começo e não tem fim? A nossa mente humana talvez não consiga, por mais que a gente tente, saber do mistério da eternidade, porque a nossa vida, nós nascemos para sermos limitados, pelo menos nessa vida aqui na Terra. E aí o que me assusta, queridos, é que a gente conhece pessoas e a gente mesmo cai nesse engano terreno de gastar toda a nossa vida
toda a nossa, toda a nossa oportunidade terrestre ocupando nosso pensamento, nossas atitudes, nossos hábitos, nossos conceitos, nossa inteligência em coisas que vão ficar e permanecer na Terra. É impressionante como nós fazemos todo um esforço, toda uma preocupação, toda uma rotina baseada em coisas que vão ficar. E é interessante que a gente pense nisso, pensando em como a vida é realmente frágil. E aí a gente pensa, irmãos, se a gente for parar para pensar na fragilidade da vida humana, como que a vida humana é sensível, como que viver é tão frágil. No final do ano passado, né, o Brasil foi surpreendido pela morte de uma pessoa famosa, né, uma celebridade, o apresentador Gugu, que pela história que as mídias nos contam, né, ele foi fazer uma atividade comum dentro da sua casa, caiu, bateu a cabeça e morreu. Como a vida humana é fácil de ser interrompida, como é tudo muito rápido. Uma vez eu ouvindo noticiário, um noivo estava tirando fotos, né, depois do casamento, e o fotógrafo pediu para ele deixar a taça que ele estava bebendo champanhe. Ele não tinha lugar para colocar a taça, ele colocou a taça no bolso para tirar as fotos e depois se distraiu, esqueceu que a taça estava no bolso e encostou, pressionou o bolso da calça contra uma superfície, a taça quebrou, machucou ele, rompeu a veia, os ligamentos, morreu na sua festa de casamento. Como a vida humana é frágil, é simples, é rápido acabar com a vida humana. E aí a gente pega essa fragilidade, a gente pega essa oportunidade tão rápida. O apóstolo Paulo diz que a vida é um vapor, né? Ora aparece e depois desaparece. Como é rápida essa dinâmica da vida humana. E a gente pega tudo isso, né, que a gente acha que é complexo, mas não é, e deposita os nossos esforços ajuntando riquezas que ficarão na terra. Não conseguiremos levá-la para o céu. É intrigante a gente poder falar sobre morte em meio a uma situação de doença, de caos social, mas a gente precisa, na verdade, refletir sobre esse tema durante toda a nossa vida. E como eu já falei, a eternidade foi difícil de eu conseguir entender, mas graças a Deus, Deus me deu recursos e eu comecei a aprender e a entender a eternidade como o único objetivo da nossa vida. É o único objetivo da nossa existência. Esses dias eu estou relendo o livro Uma Vida com Propósito, eu já falei isso, já comentei isso lá na escola bíblica, e o autor diz assim que pensar na eternidade, pensar na adoração a Deus, não é o melhor jeito de viver, é o único jeito que nós temos para viver. Mas nós pegamos isso e queremos e insistimos em usar isso como a única fonte da nossa vida ser nós mesmos e os nossos próprios desejos. É um desafio e eu chamo você para que esse desafio seja constante. O presidente ontem deu uma declaração falando sobre
voltar a trabalhar, nós temos autônomos, nós temos pessoas que precisam abastecer suas casas, suas famílias. E também existe gente que não consegue ficar parada, né? Quer se movimentar, quer ter algo para fazer. Será que tudo isso que nós estamos fazendo está enriquecendo a nossa eternidade? Ou são coisas momentâneas que a gente sabe que, como as outras coisas na Terra, um dia vai acabar? Vamos pensar em como nós estamos nos preparando para a nossa eternidade. A vida aqui é uma atribuição, é uma oportunidade de colocarmos no céu, no celeiro celestial, riquezas que jamais nos serão roubadas. Esse é o principal, a principal lição que a gente pode pensar. E aí aproveitar que a gente está em casa descansando e começar a pensar no que realmente a gente pode produzir para guardar no céu. A gente acha que com a nossa mente, com a nossa vida terrena, a gente não pode fazer isso. Isso é impossível, é uma mentira. A gente pode muito bem cumprir princípios estabelecidos pelo próprio Deus. E isso vai fazer as nossas riquezas celestiais aumentarem. Vamos parar de nos preocupar se os mercados estão abastecidos, se há remédio para todo mundo, se há leito para todo mundo, se o dólar subiu, se o dólar desceu, se a Europa não vai. Não, isso não nos não está no nosso controle. Isso é controle do Deus Criador do universo. Ele tem o controle. O nosso trabalho é cumprir os princípios estabelecidos por Ele, para que as nossas riquezas celestiais se multipliquem ao ponto da gente ter uma eternidade para desfrutar delas. Pense nisso. Jesus Cristo veio trazer essa lição para nós, não foi à toa. Não é à toa que Ele pega um sermão onde Ele não está ensinando só para os discípulos, Ele está ensinando para muita gente, que é mais precioso e mais valoroso pensarmos na eternidade do que na nossa vida terrena. Fale com Deus sobre isso. Abra o seu coração para o Senhor. O que você tem feito para a sua eternidade? Na verdade, eu queria começar com uma outra pergunta. Você tem certeza que você vai passar a sua eternidade com Jesus Cristo? Você tem certeza absoluta que qualquer doença, vírus que aparecer, se você for atingido, você hoje está preparado para encontrar com Jesus Cristo? É com Ele que você vai passar a sua eternidade? Então comece a guardar coisas preciosas para desfrutar ao lado de Jesus na sua eternidade. Por isso, eu me deparei esses dias com esse ensinamento de Jesus, e ele veio trazendo várias reflexões na minha cabeça sobre o que nós estamos ajuntando no céu. Porque aqui na Terra a gente ajunta muita coisa. A gente acumula, a gente adquire, a gente consome. Como eu falei, né, no início do nosso culto, nós estamos cansados de não podermos consumir, de não poder sair às ruas, consumir produtos, coisas, porque isso preenche o nosso tempo. Mas Jesus Cristo nos ensina, está na contramão disso, dizendo o seguinte: ajunte coisas lá no céu. Agora imagina que você vai morar no céu e aí, de repente, existe uma quarentena no céu. Será que você tem equipamentos? Será que você tem abastecimentos necessários para uma eternidade no céu?
Eu sei que é difícil a gente fazer essa comparação, porque no céu não tem coisas, não precisaremos de coisas materiais, mas se nos nossos recursos limitados chega uma hora que a gente precisa reabastecer, porque nós temos tempo devidamente cronometrado para alimentar, para coisas de sobrevivência, como é que a nossa vida no céu, nós vamos mandar pouquinha coisa lá para a eternidade e nós vamos ter uma eternidade para usar só aquele pouquinho que a gente mandou? Quanto nós estamos abastecendo o céu com as nossas riquezas celestiais, ao ponto dela nos garantir uma sobrevivência durante toda a eternidade? Você já pensou nisso? É difícil entender isso, que a gente precisa usar a nossa vida na terra abastecendo a nossa morada no céu, porque nós teremos uma vida eterna para estar lá, usando aquilo que a gente mandar para lá enquanto a gente estiver aqui. Parece complexo, parece difícil, mas é isso que Jesus Cristo vem nos ensinar quando ele diz assim: não ajunte riquezas na terra. Se esse colapso todo, como todo mundo está revolucionário, todo mundo está assombrado, todo mundo está... Se Jesus Cristo voltasse hoje, nós teríamos nos nossos celeiros celestiais abastecimento suficiente para viver com Jesus toda uma eternidade? Ou será que ia faltar suprimento nos nossos celeiros celestiais? A eternidade, irmãos, é algo que nos cabe pensar desde o momento em que a gente nasce. Não é só no momento de crise, de desespero, de afronta real da nossa vida terrena. A eternidade é para a gente pensar todos os dias, todos os momentos. Vamos orar agora, nesse momento, falar com o Senhor, entregando a Ele esse nosso desejo, talvez o nosso arrependimento de ter gastado uma vida toda só com coisas passageiras. Vamos falar com Deus? Deus, nesse momento, eu quero entregar o nosso coração diante de Ti. O Senhor conhece a cada um de nós e eu te peço, Pai, sonda os nossos corações e coloca em nós, Senhor, o desejo sincero de estarmos mais felizes com a vida eterna do que com a vida terrena. Amém. Senhor, nós queremos te agradecer porque a vida que o Senhor nos dá é uma vida abundante, que extrapola o limite do nosso entendimento, que extrapola o limite da morte, onde para nós seres humanos é a última chance, não tem mais, não tem recursos sobre a morte, mas o Senhor nos permite e o Senhor nos garante uma vida abundante além dos nossos limites. Nos ajuda a entender isso, nos ajuda a enriquecer a nossa eternidade contigo. Nos mostra o que devemos fazer, o que devemos pensar, como devemos agir, não somente para a vida terrena e passageira, mas para uma vida eterna contigo ao seu lado, glorificando o teu nome, exaltando a ti, dizendo que tu és santo. Perdoa os nossos pecados, seja conosco. Eu te peço isso no nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu quero convidar você, a gente passa os dias falando, arrumando coisa para fazer, na verdade, mergulhado na televisão e na internet. Talvez você ainda não tenha tido tempo hoje de adorar ao Senhor. Então eu convido você para que nesse momento a gente adore o Senhor com um louvor, com uma música,
Faça dessa música a sua oração, o seu momento de adoração, no nome do Senhor Jesus. Diga o quanto Ele é exaltado. Declare que a sua verdade reinará para sempre. Abra seu coração, fale com Deus. Diga, Ele é exaltado. Senhor, nós exaltamos o Teu nome. Exaltado, Senhor. Rei exaltado no céu. Diga, eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam o nome do Senhor Jesus. Glorificam seu santo nome. Ele é exaltado no céu. Ele é exaltado, diga. Rei exaltado no céu. Eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome.